Mais perca de tempo, pega a sua Bíblia, fique de pé, som da Igreja com a Paz do Senhor mais uma vez. Vamos rapidinho para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo 9 e vamos ao que nos interessa. Se já achou, diga comigo amém. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. A versão da Bíblia que eu estarei lendo, ela é a versão Almeida. Isso para auxiliar os nossos irmãos da multimídia. Então, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis palavra do Senhor. Feche os seus olhos, diga comigo: Pai, prepara uma palavra para o meu coração, e prepara o meu coração para absorver a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento, por gentileza. Redobra a tua atenção e não permita que alguém lhe distraia nesse momento. E se você trouxe uma lapiseira, um caderno consigo, esteja preparado para fazer a anotação. Tenciono não me alongar por muito tempo, e porque o Senhor colocou uma palavra breve para o teu coração. Já que nós estamos numa série de mensagens em que nós estamos a falar do fruto do Espírito, daquilo que o Espírito é capaz de fazer na vida de alguém, eu trouxe hoje o livro de Isaías, o seu capítulo 6. O livro de Isaías é considerado por alguns estudiosos como uma mini Bíblia. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos perceber que a Bíblia ela é constituída por 66 livros. E quando nós olhamos para o livro de Isaías, nós vamos perceber que o livro de Isaías tem 66 capítulos. Quando nós vamos olhar para o livro de Isaías, vamos perceber que Isaías tem a mesma constituição que a Bíblia tem.
A Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte é chamada de Antigo Testamento e a segunda parte é chamada de Novo Testamento. E quando nós olhamos para a constituição do livro de Isaías, conseguimos ver a mesma coisa se repetindo. Isaías tem a primeira parte e tem a segunda parte. A primeira parte da Bíblia contém pelo menos 39 livros e a segunda contém 27 livros. O Novo Testamento, no caso, que é a segunda parte, ele é constituído por 27 livros. E a primeira parte, que é o Antigo Testamento, ele é constituída por 39 livros. E quando nós vamos olhar também para a constituição do livro de Isaías, vamos ver a mesma coisa acontecer. O livro de Isaías, os seus primeiros 39 capítulos, eles vão falar da história, ou vão falar de profecias voltadas a Israel. E quando nós olhamos para os últimos 27 capítulos do livro de Isaías, esses 27 capítulos apontam para as profecias messiânicas. Não existe na Bíblia Sagrada um profeta que falou tanto e com tanta precisão sobre Jesus como Isaías. Por essa razão é que Isaías é apelidado do profeta messiânico. Ele, mais de 300 anos antes de Jesus Cristo vir à terra, ser assunto na terra, ele deu detalhes de como seria o nascimento de Jesus, de como ele seria chamado. Isaías deu detalhes como ninguém, como se fosse alguém que terá visto fisicamente falando, pessoalmente falando de Jesus Cristo. Isso é o suficiente para alguém aqui perceber que Deus pode te revelar de coisas que você nunca viu pessoalmente, no espírito, e você perceber com detalhes que pessoas que viram pessoalmente não conseguiram ter. A Bíblia Sagrada declara em dizer aqui no capítulo 6 que nós lemos, no ano em que morreu o rei Uzias. É o primeiro versículo caracterizando o momento em que aconteceu tais fatos. O livro de Isaías, capítulo 6, ele começa com esse relato no ano em que morreu o rei Uzias, e alguns pregadores erroneamente dizem que o rei Uzias era um impedimento ou era um empecilho na vida de Isaías. Só que não. Quando você vai investigar um bocadinho sobre o rei Uzias, você vai perceber que o rei Uzias, ele recebeu o reinado na mão do seu pai ainda na sua adolescência, e ele começou a fazer coisas inéditas no seu reinado. E ele era um servo de Deus que buscava a Deus tal como você e eu. Só que da mesma forma que você e eu, que servimos a Deus e buscamos a Deus, erramos e falhamos, rei Uzias também teve as suas falhas no seu reinado. Mas quando a Bíblia fala no ano que morreu o rei Uzias, ela não quer mostrar o rei Uzias como impedimento, mas ela quer sinalizar em que altura histórica aconteceu essa transformação na vida de Isaías. Naquele tempo os calendários não eram tão desenvolvidos como nos dias de hoje, que você pode dizer que há 2 quintas-feiras atrás aconteceu aquilo. Naquele tempo os calendários não eram tão desenvolvidos como nos dias de hoje, que você poderia dizer que num mês tal, do dia tal, do ano tal aconteceu isso. Então, naquele tempo as pessoas usavam os acontecimentos para simbolizar quando é que aconteceu tal coisa. Por isso é que a Bíblia está a dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Agora, o detalhe importante que eu quero levantar aqui é que Uzias era tio de Isaías. Isaías vivia no palácio. Isaías, por viver no palácio e ter um tio rei, todos os estudiosos da Bíblia Sagrada sabem que os reis sempre tiveram acompanhados de profetas e sacerdotes. Todo rei tinha um profeta, tinha um sacerdote. Mas algo que me chama a atenção, Belmiro, é que nesse texto Isaías está a deixar bem clara a ideia de que ele não viu o Senhor quando ele estava com seu tio que era rei. Ele não viu o Senhor quando ele estava com um profeta que trabalhava com o tio dele. Isaías não viu Deus quando ele estava no palácio com um sacerdote que ministrava no tempo que o seu tio, que era o rei Uzias, vivia. Ele está deixando bem clara a ideia de que eu tive experiência com Deus, ouvi o Senhor, mas eu não vi o Senhor quando o meu tio, que tinha conexão com Deus, estava em vida. Eu vi o Senhor exatamente quando meu tio estava morto, quando o profeta já não estava próximo de mim, quando o sacerdote não estava próximo de mim. Eu vi o
o Senhor. Aqui isso é suficiente para começar a tirar aqui algumas lições para a vida de algumas pessoas, que o fato de você ter pai pastor não significa que você vai ter conexão com Deus. O fato de você ter um tio que é de Deus, que tem conexão com Deus, não significa que você também vai ter conexão com Deus. Posso falar para alguém que está aqui neste lugar? A conexão não é transmissível. Cada um busca conexão com Deus na dimensão e na dedicação que ele puder. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? O rei Uzias buscava Deus, tinha conexão com Deus, mas o seu sobrinho Isaías não via Deus no palácio. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar, que não tem tio pastor, não tem mãe diaconisa, não tem tio evangelista, é sozinho na família. Deus vai te visitar, você vai ter experiência que o teu tio nunca teve, que a tua mãe nunca teve, que o teu pai nunca teve. Deus vai te aparecer e Deus vai se revelar para a tua vida. Será que eu posso ouvir um glória a Deus neste lugar? A revelação de Deus não é hereditária. A revelação de Deus é cada um na medida que compreende o Deus que se revela para ele. Abraão estava no meio de idólatras, família idólatra, pai idólatra, primo idólatra, vizinhos idólatra, mas Abraão teve experiência com Deus. Abraão estava no meio de pessoas que adoravam um Deus que se leva, um Deus que se faz, mas ele conseguiu encontrar um Deus que ninguém leva, um Deus que ninguém faz, um Deus que criou os céus e a terra. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Tua família pode ser de feiticeiros, tua família pode ser de engapas, mas mesmo assim você tem posso pregar para alguém? Deus pode te chamar no meio de uma família de feiticeiros, no meio de uma família que não tem ninguém que serva a Deus. Deus pode te pegar, te levantar e te fazer um grande servo. Será que alguém pode glorificar a Deus? Deus vai te levantar. Então ele viu o Senhor no palácio. E ele viu o Senhor no palácio exatamente quando o tio rei Uzias morreu. É que, vezes há que os homens montam um cenário assim. Como o tio dele é servo de Deus e os primos são, então ele já tem tudo para também servir a Deus. Só que os cálculos de Deus são diferentes dos cálculos dos homens. Exatamente quando o rei Uzias morreu, que já não estava aí para mentorar Isaías, que Deus decide visitar Isaías. Posso pregar para algumas pessoas que estão aqui neste lugar? Não vale a pena entrar em desespero quando a pessoa que você pensou que devia estender a mão para te puxar para Deus desaparece da tua vida, morre na tua vida, Deus lhe toma. Não vale a pena entrar em desespero, porque existem momentos na vida que Deus arranca algumas pessoas que eram as tuas muletas espirituais, para Ele te fazer você aprender a andar no deserto do Espírito sozinho, a andar no isolamento da vida sozinho. Deus tira algumas pessoas para te dizer: eu posso ser o teu tio, eu posso ser aquilo que o teu tio não foi, aquilo que a tua mãe não foi, aquilo que o teu irmão não foi, aquilo que os teus primos não foram. Eu, Deus, posso ser, posso te aparecer, posso te pegar na mão, posso te ajudar a levantar e andar. Mas líder, eu precisava de um mentor. Existem pessoas que quem vai lhe mentorear não são os homens. Existem pessoas que o próprio Deus vai se apresentar, vai aparecer, vai lhe levantar, vai lhe instruir. Posso pregar para alguém que está aqui nesse lugar? Deus vai te pregar, vai te aparecer, vai te mentorear, vai te levantar e vai te... Alguém pode glorificar a Deus nesse lugar? Deus está a levantar, Deus está a encher, Deus está a levantar jovem nesse lugar. Deus vai te usar, jovem, por causa do propósito que Ele tem com a tua vida. Mas quando Deus desce, acontece isso. E o Senhor que eu vi sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Aqui você consegue perceber a característica da presença de Deus.
Quando Deus desce num lugar, Ele não sabe ficar apático no lugar que Ele desce. Deus é como o vapor. Deus é como o perfume. Você coloca o perfume aqui, mas o perfume não vai ficar no lugar que você colocou. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Quando você dá espaço a Deus, Ele vai preencher todo lugar que você lhe deu. Eu não sei se tem aqui algum jovem que pode dar espaço, pode dar lugar a Deus. Quando Deus entra na tua vida, não é para você lhe dizer: Deus, trabalhe apenas no meu lado espiritual. Não. Você tem que abrir toda a casa, tem que abrir todo o espaço, dizer: Deus, preenche todo lugar, preenche todo vazio, preenche toda a minha vida, porque assim é a presença de Deus. Ela não sabe ficar estática, ela não consegue ficar parada. Quando Deus entra no lugar, é para encher. E eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: esse lugar já não é o mesmo, porque a presença dele está aqui. É para encher, é para encher, é para encher. Ele já começou a tocar o irmão à direita, já começou a tocar o irmão da esquerda, e ele também quer te tocar. Então dá lugar para Deus, dá lugar para Deus. A presença de Deus não sabe ficar estática, ela entra aonde você lhe deixa entrar. Por isso Jesus disse: eu sou a água viva. Pregador, como é que a água se comporta? Quando você deixa cair a água no lugar, a água se movimenta, ela vai passar em todo lugar. Todo lugar que tiver disponível, a água vai passar. Todo lugar que a água tiver liberdade para entrar, ela vai entrar. E eu quero ver lugares disponíveis aqui neste lugar, que estão disponíveis para a água passar. A água viva está a passar, está a passar, está a passar, está a passar, está a passar. Quantos creem que a água está a passar na sua vida? Eu quero ver o teu sinal, eu quero ver a tua manifestação. Deixa a água passar. Abra a sua boca, glorifica, glorifica, como alguém que a água está a passar, como alguém que a água está a encher, como alguém que a água está a ter liberdade. Deixa a água da liberdade na tua vida, deixa a água entrar e preencher. Será que eu posso ouvir o glória a Deus da gestão que estão cheios da água? Eu sei que tu encheu o templo. O templo está cheio da presença de Deus. E o profeta vai continuar a dizer: e os serafins que estavam acima dele. Vamos parar aqui por um instante. A Bíblia fala poucas vezes dos serafins. Das pesquisas que eu fiz, os serafins aparecem mencionados pelo menos 2 vezes na Bíblia. E exatamente no livro de Isaías, nessa história. Mas quando nós vamos estudar os serafins, nós vamos perceber que os serafins eram uma classe de anjos que assistiam o trono de Deus. E a missão deles era exatamente fazer o quê? Adorar a Deus. Mas algo me chama a atenção, porque a minha teologia me permite perceber que ninguém está acima de Deus. Deus é o ser sublime, até porque o versículo 1, ele está a dizer que o que Isaías viu foi um Deus que estava sentado num alto e sublime trono. Só que no versículo a seguir ele está a dizer que os serafins que assistem esse Deus, que está num alto e sublime trono, eles já não estão abaixo de Deus, conservando a santidade de Deus. Esses serafins, eles estão acima de Deus. Aqui a minha teologia começa a entrar em crise, ela começa a entrar em paradas, porque ninguém fica acima de Deus. Ninguém fica acima de Deus. Mas como é que a Bíblia Sagrada está a falar dos serafins? E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. A Bíblia Sagrada, quando fala dos serafins, ela está a falar exatamente de anjos que estão a participar da adoração que Isaías está a ver, a prostrarem a Deus. Aí eu começo a perceber que pessoas que adoram, Deus começa a lhes fazer experimentar coisas que não são normais. Os serafins não estão acima dele porque eles são superiores a Deus.
Deus. Os serafins estão acima dele, porque eles estão a adorar. E Deus está a lhes permitir experimentar coisas que em condições normais eles não deviam experimentar. Será que algum adorador está percebendo que eu estou aqui a pregar? Quando você adora, você experimenta coisas que em condições normais você não devia experimentar. Quando você adora, você vai chegar em dimensões, você vai chegar em lugares que em condições normais você não devia experimentar. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: adore a Deus, que você viverá aquilo que os teus planos não escreveram. Adore a Deus, que você chegará naquele lugar que você nunca projetou. Adore a Deus, que você chegará em lugares que você nunca imaginou. Ele está a chegar lá, não porque eles são capazes, eles estão a chegar lá porque eles estão a adorar. Eles estão a adorar, eles estão a adorar. Será que alguém aqui neste lugar que também quer adorar? Eu quero ver o sinal dos adoradores. Levanta a tua mão e adore, 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 adore a Deus, adore a Deus, porque quando você adora, você experimenta coisas que você nunca devia experimentar. Mas interessante é que eles estão a ter privilégios. Eles estão a ter privilégios de chegar num lugar que eles nunca chegaram, mas eles não vão se gabar. Olha o que a Bíblia está dizendo no mesmo versículo. Está a dizer: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Repara, irmão, era motivo suficiente para os anjos se gabarem, porque eles estão num lugar que nunca ninguém chegou acima dele. Mas a Bíblia está a dizer que os anjos tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o seu rosto, com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. Em outras palavras, Isaías está a ver o trono, está a ver Deus sentado no trono. Nós estamos a voar por cima de Deus, não porque nós somos superiores a Deus, mas porque Deus nos colocou lá. Mas para nós não sermos centro das atenções, nós vamos cobrir o rosto. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Adorador tem que perceber isso. Para continuar a subir tem que cobrir o rosto. Adorador tem que perceber isso. Para continuar a fluir tem que cobrir o rosto. Não adianta você pensar que o que você faz é por causa da tua voz, é por causa da tua cor, é por causa da tua altura, mas é por causa daquele que te colocou lá. E se ele te colocou lá, não é você que tem que aparecer, é ele que tem que aparecer. Então quando as pessoas estão a aplaudir, cubra o teu rosto. Quando as pessoas estão a se gloriar, cubra os teus pés. Sabe por quê? Os teus pés não merecem que as pessoas se dobram perante ele. Sabe por quê? O teu rosto não merece a tua admiração. Pregador, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que Deus vai te usar, mas quando Deus te usar, não vale a pena se esticar. Quando eles tentarem aplaudir, esconda o teu rosto, porque agora não é para você, agora é para ele. Nem o teu rosto que tem que aparecer, é o rosto dele que tem que aparecer. Eu vou esconder o meu rosto para que as pessoas possam ver a face daquele que me exaltou. Alguém pode glorificar a Deus? Diz ao teu irmão que está à direita ou à esquerda: quando você vê Deus a me usar, não é por causa de mim, é Deus que está a me usar. Não, pega bem no ombro dele e sacudir. Eu sou feito de carne e osso. Não, faz. Diz: eu sou feito de carne e osso, mas dentro de mim tem alguém que não é feito de carne e osso.
Diz a ele: isso aqui é barro, mas o que está dentro de mim não é barro. Aleluia. E o que faz esse barro aqui ter valor não é o barro que está aqui fora, é aquele que está lá dentro. E eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: vão valorizar o teu barro por causa daquele que está dentro de você. Eu me pergunto várias vezes: quantos bairros ontem eram um cemitério, hoje são bairro? Quer dizer que muitos que se armavam hoje estão debaixo de um bairro, que estão a lhes pisar como poeira, pó. Mas o que faz você que é barro, você que é pó, as pessoas te admirarem, as pessoas, posso falar neste lugar, serem impactadas pela tua vida? Não é por causa do barro que está andando, não. É por causa daquele que está dentro do barro que está andando. E eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar, que às vezes esquece que é barro, que às vezes esquece que vai voltar para o pó. Enquanto você estiver de pé, não se envaideça tanto, mas se enche daquele que valoriza o barro. Aleluia. Antes então era barro, mas a partir do momento que aquele que valoriza o barro soprou no barro, o barro já não foi mais barro, foi Adão. Posso pregar para você: Deus te soprou, e a partir do momento que Ele te soprou, Ele colocou em ti habilidades para você brilhar em alguns campos da vida. E eu quero dizer para você: todas as vezes que as pessoas aplaudirem o teu talento, aplaudirem a tua grandeza, lhes faça lembrar da fonte do elogio, da fonte da grandeza, da fonte daquilo que está em você. Quanto mais você desviar o aplauso para Deus, mais longe você vai voar. Eu estou aqui te apresentando a fórmula, o segredo para você continuar a voar, assim como os serafins voavam. Eles voavam tão alto, mais alto que o próprio Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam, aleluia, a exaltar o próprio Deus. Evangelista, o que é que prova isso? Vamos para o versículo a seguir. O versículo a seguir está dizendo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Evangelista, o que é que você está querendo dizer? Deus te coloca em alguns lugares altos para que você louva o seu nome em lugares altos. Se os serafins estivessem embaixo, o santo, santo seria embaixo, mas os serafins estão lá em cima para falar bem: santo, santo, santo. Posso pregar, Deus vai te levar em lugares altos, para você chegar naqueles lugares altos e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus vai te colocar em posições importantes da sociedade. Sabe para quê? Para você chegar lá e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e todo este lugar está cheio da sua glória. Deus vai te colocar em cargos importantes para você chegar lá e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e este lugar está cheio da sua glória. Deus vai te colocar, posso pregar neste lugar, vai te colocar em famílias importantes para você chegar lá e dizer: santo, 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 porque o Senhor é o Deus deste lugar. Eu vim pregar para alguém aqui neste lugar: Deus te permite você chegar em lugares altos, para você chegar lá e dizer: santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Nota que a Bíblia não está falando que estava lá o serafim. A Bíblia está falando que estava lá os serafins. Quer dizer que não era só um serafim, eram vários serafins. E para os estudiosos da Bíblia sabem que os anjos não são pequenos, os anjos são grandes, e eles estavam em cima do trono. Eles voavam e eles diziam: santo, santo, santo.
Mas o que me chama a atenção, pastor Silas, é que eles estavam por cima do trono. Eles estavam dizendo, eles estavam clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. E em momento algum eles entraram em confusão. Em momento algum um anjo tentou ofuscar o outro anjo para ele glorificar a Deus sozinho. A Bíblia diz que eles estavam lá por cima, eles estavam a exaltar a Deus, eles estavam a glorificar a Deus, eles estavam a voar. E ninguém se bancou, ninguém discutiu, cada um estava a fazer a sua parte. Posso pregar aqui neste lugar? Eu preguei aqui no domingo passado que dissensão é obra da carne, e ira é obra da carne, a porfia é obra da carne. Eles estão lá em cima e eles percebem que já não é hora de andar segundo a carne, é hora de andar segundo o Espírito. Então nós temos que desenvolver o fruto do Espírito. Estamos por cima voando, ninguém vai discutir com ninguém, cada um vai fazer a sua parte, até porque o reino de Deus é tão grande e tem espaço para cada um com seu talento e seu dom fazer a sua parte. Eu não preciso de combater o serafim A para eu brilhar como o serafim B. Nenhum serafim B pode discutir e tentar ofuscar o A e o B para você brilhar sozinho. Cada um tem o seu espaço na presença de Deus para voar e glorificar ao Deus dos céus. Eu estou a pregar para alguém aqui neste lugar. Para você brilhar no reino, não precisa atacar, não precisa ofuscar, não precisa falar mal de ninguém, não precisa danificar ninguém. Você só precisa de fazer a tua parte. Eu vim pregar para você: voe, voe, exalte, exalte, mas não tenha tempo para brigar, não tenha tempo para lutar, não tenha tempo para fazer confusão. Voe, glorifica, exalta, faz a tua parte, mas não tenha tempo, por amor de Deus, para tentar ofuscar os outros, porque quando é para falar santo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu espaço. Diga santo, 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 diga santo. Esse louvor começa aqui na terra e ele vai continuar no céu. Diga santo. E enquanto eles glorificavam a Deus, a terra estava cheia da sua glória. Domingos Tomás, sabe por que a terra até hoje não fica experimentando mais isso? É porque aqueles que estão a voar estão a combater quem está a voar. Não estão preocupados como as águias, que estão preocupadas em buscar os que estão lá embaixo para subir com eles. Quem está a voar no Espírito, voe, exalte a Deus e não se preocupe em combater quem está a voar. Os serafins voavam, circulavam do lado ou por cima do trono, e em momento algum eles estavam preocupados em combater quem está a voar. E qual era a conversa deles? Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Hoje os que estão a voar, sabe qual é a conversa deles? Sabes quem pecou? Estava aquele armado de homem de Deus, afinal ele é falso profeta. Hoje os que estão a voar estão mais preocupados em falar dos outros do que falar de Deus. Quando as pessoas hoje se encontram, quando os jovens que se dizem ser cristãos, quando se encontram, a conversa não é sobre Deus, é sobre os outros. Mas você vê que os serafins estão lá e a conversa é santo, santo, santo. Toda a terra
terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Bom seria se os crentes, quando tivessem ações, procurassem ter experiência com Deus. E quando se encontrassem, fosse ser para partilhar o que cada um aprendeu no culto com Deus. Bom seria, evangelista Leonardo, que os homens de Deus, quando se encontrassem para partilhar um bocadinho das suas experiências um com o outro sobre o Deus que eles estão a servir. Mas só que hoje nós estamos a perder tempo com outras coisas, quando o segredo está em nós compartilharmos, em partilharmos um bocadinho daquilo que Deus deu em cada um a sós. Sabe por quê? Porque ninguém vai receber tudo sozinho. Oh, você não percebe? Apóstolo Paulo viajou até o terceiro céu, mas não revelou tudo o que está escrito. Há coisas que Pedro é que escreveu. Há coisas que quando você quer aprender, você vai ter que ler 1 de Pedro, 2 de Pedro. Vai esquecer as 21 epístolas de Paulo. Você vai ter que esquecer. Porque Deus não vai revelar tudo numa só pessoa. Por essa razão, nós precisamos de partilhar uns com os outros. Aprender uns com os outros. Porque existem coisas que eu não sei, Deus está a revelar no pastor Silas. Existem coisas que eu não sei, Deus está a revelar num pequenino da sua casa. Então nós precisamos de explorar ao máximo os nossos encontros. Sempre que nós estamos juntos, irmão, não vamos nos preocupar em olhar para o sapato alto da irmã. Quem tem o sapato mais alto da Jucap, quem tem um lábio mais bem pintado do culto da Jucap, quem vestiu a roupa mais bonita da Jucap. Não, não, não. Estamos a perder o foco. Os anjos aqui estão a nos ensinar. Quando você está na presença de Deus, quando você está perante o Altíssimo, a tua conversa não pode ser outra, tem que ser santo, 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 santo. Existem pessoas que estão no culto, mas estão no Facebook. Estão no culto, mas estão no WhatsApp. Você está na presença de Deus, amado. E os anjos estão a te ensinar. Na presença de Deus é santo, santo, santo. Toda a terra se enche da sua glória. Quando nós, igreja, percebemos isso, os nossos cultos não serão meras programações. Os nossos cultos serão verdadeiros encontros com Deus. Porque nesse encontro, Domingos Tomás, nesse encontro que houve transformação. Porque enquanto os anjos estão a voar por cima de Deus, com as 6 asas, 2 tapavam o seu rosto, 2 os pés e 2 voavam. A Bíblia está a dizer que os umbrais das portas se moveram com a voz deles que clamavam Santo, Santo. E daqui a pouco, vê o que aconteceu. O pecador Isaías, que vivia na casa do rei Uzias, o santo, que vivia ao lado de profetas e sacerdotes que não conseguiram lhe mudar. Isaías sozinho, sem ninguém lhe apontar o dedo, sem ninguém lhe dar pau de quina, sem ninguém lhe esfregar na cara do pecado dele. A presença de Deus por si só, vê o que causou. A presença de Deus que ele viu fez com que o próprio rei Uzias reconhecesse a sua situação. Eu tenho dito às pessoas, não é o muito falar de pecado que vai fazer as pessoas se arrependerem. É o muito experimentar Deus que vai fazer as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Porque ninguém estava falando do pecado aí em Isaías 6. Quem estava a pregar sobre o pecado aí? Quem? Ninguém. E o que aconteceu? Isaías viu o Senhor, viu os anjos se movendo aí, e ele começou logo dizendo: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Vi só. Isaías reconheceu a situação dele sozinho. Não foi necessário alguém lhe apertar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é como um espelho. Toda gente, quando chega na presença de Deus, ele consegue
que perceber a sua real situação. Aleluia. Se você tiver alguém que está torto, que está andando torto, que está andando longe de Deus, você não precisa de muita coisa. Provoca um momento para ele se encontrar com Deus. Provoca um momento para ele estar em oração contigo. Você vai perceber que quando Deus se manifestar no vosso meio, a pessoa sozinha mesma, ela vai abrir a sua boca e ela vai começar a confessar. E o verdadeiro arrependimento nasce quando a pessoa é confrontada com a presença de Deus. Isaías está dizendo: ai de mim que vou perecendo. E algo me chama a atenção. Pessoas que se encontram na presença de Deus agem como Isaías fez. Ele está na presença de Deus, ele primeiro vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu, não é por os outros, eu mesmo Isaías, eu Isaías, sou um homem de lábios impuros. Vocês estão a ver a diferença? Agora as pessoas que não estão na presença de Deus, eles falam dos pecados dos outros, esquecem do pecado deles. Isaías está na presença de Deus, ele está fazendo o inverso, ele está falando do pecado dele. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Só depois é que diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Hoje nós vemos pessoas que estão mais ávidas em falar do pecado dos outros do que falar do deles. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus te faz lembrar do teu, para você se arrepender do teu, e Ele trabalhar no teu pecado. Vira para o teu irmão e diga: cada um tomará conta de si perante Deus. Aleluia. Ele vai continuar. E algo que me chama a atenção é que, como ele reconheceu que os lábios dele não estavam bons, Deus fez descer um serafim do céu para tratar do lábio dele. Posso falar para você? Deus não vai tratar daquilo que você não reconhece que precisa de ser tratado. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Deus disse: ok, como você conhece que você é um homem de lábios impuros, então vamos para o versículo 6. Versículo 6 está dizendo: mas um dos serafins fez o quê? Voou para mim, trazendo o quê? Na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou. Não, com mais vida, tocou onde? Eu não ouvi bem. Tocou aonde? Pelo nome que nós estamos aqui, você pode fazer melhor. Tocou aonde? Deus não vai tocar no lugar que você não apresenta para Ele. Deus não vai tratar do pecado que você não apresenta para Ele. Deus não vai tratar da área que você não apresenta para Ele. Você chega aqui no culto, adora, se finge de adorador, se finge de tudo, mas Deus sabe o lugar que você precisa lhe apresentar. Enquanto você não apresentar naquele lado, Deus não vai tratar, Deus não vai tocar, Deus não... posso pregar para alguém aqui neste lugar? O problema não é conserto que falta no céu para você. O problema é você que não está apresentando o lugar que tem problema para o seu consertar. Os serafins já existiam há muito tempo. Os serafins já estavam lá no trono desde o princípio da história. Diz o versículo 1. Só estava à espera que chegasse no versículo 4 e 5. Que Isaías reconhecesse que o meu problema é lábio. Meu lábio está impuro. Como Isaías reconheceu que o problema dele está no lábio, Deus mandou os serafins para tratarem do lábio de... A minha pergunta para você é: qual é o teu problema? O que Deus precisa de trabalhar na tua vida? Isaías foi os lábios que eram impuros. E você? Isaías tinha parentes, tinha famílias. Ele não conseguiu abrir isso com seus tios, não conseguiu abrir sobre isso com seus parentes, mas ele conseguiu abrir-se com Deus. E quando ele abriu-se com Deus, ele teve conserto do seu lábio. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar?
Todo o conserto que você precisa e a tua família não conseguiu tratar, Deus pode tratar na tua vida. Vocês reparam que no versículo 8 e 9, depois dele ser tocado com a brasa no seu lábio, a Bíblia diz que agora Deus vai lhe dar uma missão. Agora você vai se levantar, vai ter com o povo que vê, mas não percebe o que vê, que ouve, mas não consegue entender o que ouve. E você vai lá para ser profeta na vida deles. Posso pregar para alguém? Problema do profeta, o problema de Isaías era o lábio. E Deus usou Isaías como profeta. O ministério de Isaías estava escondido no lugar que ele tinha problema. Porque profeta trabalha com a boca. Profeta não trabalha com outra coisa. Posso falar aqui neste lugar? O lugar que você está escondendo também o teu ministério. O dia que você apresentar aquele lugar, Deus vai tratar. E Deus não vai te devolver da mesma forma que você apresentou a Deus. Deus vai te devolver com o ministério que Ele tem para a tua vida. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Deus quer levantar jovens. Deus quer usar jovens neste lugar. Mas é necessário que você apresente a Deus aquilo que está estragado em tua vida. Vira para o teu irmão e diga: Deus quer me usar. E hoje eu preciso de me divorciar dos lábios impuros. Porque o diabo usou meus lábios para a impureza, mas Deus quer usar os meus lábios para a pureza. O pecador Isaías era de lábios impuros, porque estava no meio de um povo de impuros lábios. Agora o profeta Isaías, ele vai usar o lábio para a purificação de um povo que está à sua volta. E eu vou te pregar: o pecador usa o povo como desculpa, mas o profeta usa o povo como motivo do seu ministério. Aonde o pecador está a ver como motivo para desculpa no seu pecado. Eu tenho lábios impuros porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora ele vai ser profeta porque habita no meio de um povo de impuros lábios. Porque com o profeta está a direção. Então se o povo está destruído, ele precisa de quê? Você está entendendo isso aqui? Quem se encontra com Deus não volta a mesma pessoa. Isaías foi com impuros lábios, voltou como profeta. Você veio hoje aqui neste lugar de forma impura, você não vai voltar da mesma forma que você chegou. Sabe por quê? Porque povo não é desculpa para você pecar. Porque quando Isaías foi ter com Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. Olha a desculpa dele: porque habito no meio. Oh, Isaías, isso não é desculpa, Isaías. O fato de você habitar no meio de um povo de impuros lábios é que vai te fazer você também ter lábios impuros. Não, Isaías. Agora eu vou te mostrar uma fórmula. Vem, Isaías. Já que você falou dos teus lábios, eu vou tratar dos teus lábios. Isaías é tratado dos lábios dele. Deus trata de Isaías. E quando Deus trata de Isaías, Isaías sai agora para tratar do povo. Então Deus está trazendo a notícia de que quem foi impactado por um encontro com Deus, ele pega o povo que se opunha à sua santidade para santificar o povo. Não é o povo que vai lhe tornar ímpio, é Ele que vai converter o povo. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar, que está no meio de uma família ímpia, está no meio de um bairro ímpio, de uma escola ímpia, de um trabalho ímpio. Não é o teu trabalho que vai te mudar, é você que vai mudar o teu trabalho. Não é a tua família que vai te mudar, é você que vai mudar a tua família. Não é aquela escola que vai te mudar, é você que vai mudar aquela escola. Deus, quando levanta os céus, ele levanta como sal. Vamos conversar um pouco, estou a terminar. Já fechei a Bíblia. Sal. Na panela tem que ter mais água ou mais sal? Mas quem dita o sabor da panela? É a água ou o sal?
Então, para Deus transformar alguns lugares, tem que ter mais crente ou mais ímpio? Mais ímpios. Mas por causa de um crente que entrou naquele lugar. Não são os ímpios que vão definir o sabor daquela panela, mas é o pouco sal que entrou naquele lugar. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Ali onde você é minoria, onde você está sozinho, é lá onde Deus te colocou para você mudar aquele lugar, para você revolucionar aquele lugar, para você transformar aquele lugar, para você ser o profeta daquele lugar. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Quem nasceu do Espírito revoluciona o lugar que foi colocado. Não é o lugar que ele revoluciona, é ele que revoluciona. Por isso é que nós não precisamos de muito Jesus. Um Jesus transformou a humanidade. Fica de pé. Um Jesus foi suficiente. Um Jesus foi suficiente. Eu quero orar por você no lugar em que você se encontra mesmo assim, com olhos fechados. Você que se encontra na mesma situação de Isaías. Família crente, tua volta, mas você está longe de Deus. Não tem experiência com Deus. Os cultos são mais uma mera programação. Os cultos são mais uma mera experiência. Os cultos são mais uma programação só para não chatear o pai, não chatear a mãe. Só venham para os cultos, porque enfim. Eu quero dizer para você, Deus hoje Ele quer começar contigo uma experiência extraordinária. No lugar em que você se encontra, eu quero que você levante as tuas mãos. Eu quero que você diga: Senhor, eis-me aqui, eu ouvi a tua palavra. Eu quero, como Isaías, ter uma experiência diferente. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te conhecer. Eu quero ter uma experiência peculiar, uma experiência especial contigo. Diga: Pai, transforma a minha história, transforma a minha vida. Eu quero ser um revolucionário da situação em que eu me encontro, da população em que eu me encontro, do bairro em que eu me encontro, da cidade em que eu me encontro. Eu quero fazer toda a diferença. Diga: Pai, a partir de hoje eu me entrego completamente a Ti para fazer a história. Trabalhe os meus lábios para que eu possa usá-los, não para a destruição de pessoas, mas para construções de vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta hora que o Senhor venha consagrar os meus lábios, venha consagrar o meu corpo com a Tua brasa, para que eu possa Te servir como nunca Te servi, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda bem forte ao Rei Jesus e faça um barulho nesse lugar. Glória a Deus. Quantos foram abençoados pela palavra? Dizia amém neste lugar. Toma o teu assento. Eu quero saber quantos estão aqui pela primeira vez e querem entregar sua vida para Jesus. Vem aqui rapidinho. Você ouviu a palavra, você foi tocado pela palavra, você viu o teatro que fala sobre transformação, você ouviu uma palavra também que fala de transformação, você percebeu o segredo da transformação. Eu quero que você saia do teu lugar, venha entregar sua vida para Jesus. Nós queremos orar por você. Você foi convidado, você foi chamado para estar aqui, você foi impactado por essa palavra. Deus te abençoe. Vem aqui para frente, já temos uma alma. Onde está a próxima pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Não, pode ficar aí mesmo, aí, deixa um degrau, pode descer um bocadinho mais, isso, mais um bocadinho para baixo, isso. Graças a Deus temos mais uma alma a entregar sua vida para Jesus. Será que temos mais alguém que ouviu esta palavra e quer entregar sua vida para Jesus? Graças a Deus. Deus nos abençoe pela vossa iniciativa, pela vossa coragem de depois dessa palavra entregar as vossas vidas para Jesus. Fechem os vossos olhos e digam: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Eu ouvi a tua palavra, eu decidi entregar a minha vida a Ti. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, assim como o Senhor transformou a vida de Isaías.
Eu quero ser transformado. Muda-me, Senhor. Muda-me para que eu possa mudar os meus. Eu percebi que a transformação não deve começar dos outros. A transformação tem que começar de mim mesmo. Por isso, Pai, transforma-me para que eu possa transformar o meu meio. Seja comigo em tudo quanto eu fizer. Em nome de Jesus. Apaga o meu passado e me ajuda a escrever uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse grupo que está ali à minha direita tem uma palavra para vocês. Podem se dirigir a eles.